Bom dia a todos, bom dia àqueles que chegaram de longe, de perto. Bom dia, Rafael. Bom dia a você que chegou de longe. A gente vai continuar a nossa aula sobre Ilhot Shabbat. A gente vai ver hoje as alahot do dia do Shabbat. A gente terminou de ver na aula passada. Todo mundo trouxe material. Se você precisa de livro, você tem aqui, pode pegar. Você tem aqui um sidor de tefilá e um livreto. Caneta para tomar nota, tá? É bom você sempre trazer uma caneta com você. E a gente vai começar. Vamos começar, lembrando então, a gente na aula passada viu como é que você tinha que cuidar da noite, como é que se organiza a noite de Shabbat, como é que era a reza na sinagoga, que tipo de salmos eram acrescentados na noite de Shabbat. E a gente viu aquela história de um salmo para cada dia da semana. Terminando com Mizmor Letodá, a gente viu toda a ordem do Shabat quando você chega em casa, a gente viu toda a parte da noite do Shabat. Tá? Agora a gente vai chegar na parte de como cumprir o Shabat durante o dia, quando você acorda de manhã. Você obviamente não pode acordar com despertador, tá? Você não pode acordar, a não ser que seja mecânico, assim, aqueles despertadores mecânicos que você tinha alguma vez, assim, que você dava corda. Mesmo assim, tem uma problemática, a gente vai falar em outro momento qual é a problemática que tem nesse tipo de despertadores. Tá? A gente, toda a ideia aqui, você acorda de manhã sozinho, tá? Geralmente, a maior parte das pessoas não costuma tomar nada antes de terminar de rezar Shacharit, tá? Você vai para a sinagoga de manhã com seus filhos e, tipo, deixa para comer só no momento do Kiddush, não se come antes do Kiddush. No entanto, como a gente é uma geração assim, que a gente não está, vamos dizer assim, no top, né? A gente então tem opiniões que dizem que você tomar um chá ou um café antes de ir para a sinagoga não é um problema. Tem até mesmo quem permita comer um pedaço de bolo. Tá? Geralmente, Shacharit começa de manhã cedo, você vê na sinagoga qual é o horário do seu minyan, você vê na sinagoga qual é o horário que eles começam a rezar, e você se aproxima para rezar com eles. Ok? Então, tem várias sinagogas, você me diz qual é a hora da sua. 9h30 da manhã. Esse começa cedo, 9h30 da manhã. Pessoal do Chabad. Tá, você chega para rezar Shacharit 9h30 da manhã. Que horas que o rabino está lá na sinagoga? Então o rabino já está cedo lá. Né? O rabino chegou lá antes do momento da reza. Quer dizer que os rabinos chegam lá às 6h30, ficam estudando e só começam a rezar a partir de 9h30. Tá? Então você só chega lá às 9h30. Então, se você quer rezar com o Rabat, você deveria chegar na sinagoga com eles lá às 6h30 de manhã. Então, mas de qualquer jeito, você faz que nem o pessoal da sinagoga. Tá? A maior parte das sinagogas costuma rezar entre 7h30 e 8h30 da manhã aqui em Israel, tenta chegar na hora. Então você, como a gente falou assim, você tomou um café, lembrando que você não pode cozinhar água no Shabat, para você tomar café, duas opções. Ou você tem o que a maior parte das famílias tem, Meiham. Meiham é aquela máquina que você aquece água, você enche ela de água, liga ela na tomada, ela fica ligada todo o Shabat, tá? E a água fica quente e disponível, você pode tirar a água do Meiham. Tá? E com isso você pode eventualmente fazer um café, um chá, a gente vai explicar como, tá? Porque também tem um jeito de você fazer o café. No entanto, se você não tem meihá, você pode usar uma garrafa térmica. Tá? Mas o melhor é você ter o meihá, porque depois você vai ficar com água quente mais tempo. É o que faz a maior parte das famílias aqui. Tá? Então, o café e o chá tem uma problemática de você cozinhar no Shabat. Então, a gente costuma usar um segundo utensílio para passar água quente de um utensílio para o outro, do meihá para uma xícara, e depois nessa xícara você pode preparar o chá ou o café. A gente vai voltar a explicar como fazer isso, o que é as alahot de Klisheni e talvez Klishlishi mesmo para os ashkenazim. Tá? Tem um problema de carregar coisas na rua no Shabat. Se você não tem um eruv no lugar onde você está, um eruv é aquele fio que conecta vários bairros. Né? Aqui em Israel, todas as cidades têm eruv. Tá? Eu acho que mesmo as cidades menores têm eruv, com algumas raras exceções, talvez alguns kibbutzim, coisa do tipo. Tá? O eruv é um fio de metal que ele unifica toda a cidade num só departamento, se a gente pudesse
usar esse termo, ou extrapolar esse termo, tá? A gente vai ver depois. Geralmente, quando você tem eruv, não tem problema carregar. Se você está num lugar que não tem eruv, quer dizer, fora de Israel, ou algum lugar onde a cidade seja grande demais para você poder considerar aquilo um eruv, então você não pode carregar coisas na cruz de Shabbat. No caso, você deve colocar o seu talit nos seus ombros e não carregar nada e ir para a sinagoga só com o talit nos ombros. Tá? Quando você mora num bairro como o nosso, não tem problema, o eruv é tofes, de Kol Davar, você pode carregar coisas. Aí vai ter duas opiniões, a opinião de Rashi, a opinião do Rambam, a gente também tem a opinião do Rav Vadia Yosef, a gente vai voltar a ver depois parte do eruv. Tá? Fora de Israel, eu lembro que tinham pessoas que carregavam chaves assim, tipo como se fosse um cinto amarrado. Então, no nosso caso, você já pode ir até a sinagoga com seu talit e os seus filhos. Tá? No Shabbat de manhã, a gente reza Shacharit na sinagoga. Tá? As leis de Shacharit são mais ou menos as mesmas que para todo dia. Tá? Tem algumas diferenças entre o rezo de Shabbat e a reza de Shacharit para dias de semana. Está convidado a pegar o seu Sidur. A gente vai abrir o nosso Sidur na parte de Tfilah Shacharit le Shabbat. Tá? Você vai encontrar ele depois do Birkat Hamazon, depois das canções que a gente faz, Shacharit Shabbat. Tá? A gente começa o Shacharit de Shabbat, como todos os dias, começa com todos os Birkat HaShachar, tá? Depois a gente passa para a parte do Pitum Avram Avinu, tá? Que é aquela parte que a gente lê a Kedat Yitzhak, tá? Tem outra parte que a gente lê a parte do Pitum Aktoret, depois do Pitum Aktoret tem a parte do Ana Bekoach, você tem ali a ordem dos sacrifícios de manhã, depois os sacrifícios, tá? E no final, Beraita de Rabi Ishmael, essa mesma reza aqui todas as manhãs, com uma pequena acréscimo, assim, Beyom Shabbat, quando a gente fala da parte dos Korbanot. Tá? Na dúvida do que é tudo isso, você volta para a nossa aula de qual é a ordem das rezas. Tá? Até aqui, tá, o costume sefaradi é que você vai ter uma pessoa na sinagoga que vai ler em voz alta, sabe? Para todos os outros, vai ler tudo isso aqui, porque se tiver alguém atrasado aqui, perdeu, pelo menos alguém leu em voz alta dentro da sinagoga. Isso assim vai ser considerado a reza de todo mundo, ou vai contar para todo mundo. Tá? Os Ashkenazim, tanto quanto eu saiba, eles não costumam ler essa parte da reza na sinagoga, depende de qual sinagoga, claro. Eles costumam ler isso em casa, e quando chega na sinagoga, eles começam diretamente com o Psukim de Zimra. Tá? Então, se você não reza em casa e você chega na sinagoga também não rezaram na sinagoga, então você sabe que ali você tem um problema, você está defasado em alguma coisa. Ou você está faltando ler em casa, ou você pode propor para a pessoa na sinagoga para ler em voz alta. Para ser sincero, a maior parte das sinagogas que tem aqui do meu bairro, mesmo as Ashkenaziot, tem pessoas que leem isso aqui. Então, Psukim de Zimra, tá? A gente começa aqui e vai ter aqui vários acréscimos. Psukim de Zimra de dia de semana, tá? Eles começam diretamente em Odu, aquela famosa parte que aparece no livro Divrei Yamim. Divrei Yamim, como se diz em português? Crônicas. Divrei Yamim. Tá? São 2 livros de Divrei Yamim, tem Divrei Yamim Aleph e Bet, tá? E você tem ali um passo que fala assim, Odo Ladonai, Kirub Bishmo, Odi Bamim, Alilotav e tudo mais. Tá? Tudo aquilo que segue do Divrei Yamim. Tá? Essa reza aqui é a mesma que no dia da semana. Tá? Ela, inclusive, é um paralelo com um dos salmos. Tem um salmo que diz a mesma coisa, o Salmo Kufrei. Ele começa da mesma maneira. Tá? Inclusive, tem poucas diferenças entre o Salmo Kufrei e essa parte do Divrei Yamim. Se você não sabia, você pode comparar um com o outro. Tá? Tem até uma pergunta de por que você tem então essa parte repetida nos Salmos e no Divrei Yamim. Tá? Tem uma diferença entre eles, essas diferenças explicam por que ele aparece 2 vezes. Tá? O costume da África do Norte é a gente acrescentar uma pequena canção assim antes do Divrei Yamim. Tá? Costuma cantar o Beshuvi et Shevutechem Lenechem Amar Adonai Barechu Adonai Malachav Giborei Koach Oseh Devaro Lishmoa Bekor Devaro. Os Ashkenazim não rezam essa parte.
tá? Ela é curta, todo mundo canta essa parte junto, é como uma pequena introdução. A gente, tá? E essa parte é exclusiva do Shabat. Depois você pode ler, tá? É bem simpático. Então passa a reza Odo, como todos os dias de semana. Tá? Depois de Odo, você tem o Mizmor Shir Hanukat Habayit LeDavid, tá? Cujo primeiro versículo os Ashkenazim dizem, primeiro versículo Mizmor Shir Hanukat Habayit LeDavid, esses os Ashkenazim dizem, eles seguem com o salmo depois, Arumimcha, Adonai, Kididitani, etc, etc. Tá? Enquanto que os Sefaradim, eles não falam esse primeiro verso, eles começam direto com Arumimcha. Tá? E só em Hanukkah a gente fala Mizmor Shir Hanukat Habayit LeDavid. Ok, até aqui como de hábito. Tá? Logo você tem Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, duas vezes. Tá? E a continuação, Oshienu, Hashem Eloheinu, Vekaptenu Minagoim, Leodot Beshem Kochecha, mesma coisa que durante a semana, está aqui nada de novo. Aqui vai começar, a gente vai ter uma introdução de salmos que não tinham antes. Tá? A gente vai começar a ler o salmo Yud-Tet, Lamed Mizmor LeDavid, vai ter vários salmos acrescentados um atrás do outro. Yud-Tet, Lamed Gimel, tá? Lamed Dalet. Cada um desses salmos conta uma história. O nosso hábito é de que cada um vai ser lido por uma pessoa diferente, geralmente pelas crianças da Keilah. Cada criança vai ler um salmo, um atrás do outro, até a gente chegar no final. Tá? A gente vai ainda acrescentar Yoshev Beseter Elion, aquele famoso salmo 91, sabe? E logo Mizmor Shir, Adonai Shir Hadash Kiniflaot Asah, tá? E logo a gente chega até o salmo Tzadikhet, esse que eu falei agora, Mizmor Shir Hashem, tá? E aqui os Ashkenazim, geralmente, quem reza com o Ashkenaz pula diretamente para Aleluia, o Alel, que chamam de Alel Katan, coisa do tipo. A gente ainda vai acrescentar mais uns 1, 2, 3, 4 Shir Lamaalot. Tá? Esse aqui vai aparecer no Sidur Sefaradi, vai aparecer no Sidur dos Hassidim e vai aparecer também no Sidur Sfard, tá? A origem deles. Esse Shir Lamaalot, um atrás do outro. Tá? Os 4, inclusive aquele Sainai El-Harim, Me'ainav Ezri, o famoso, depois você vê aqui qual é exatamente. Tá? E ali a gente vai acrescentar Aleluia. Tá? E aqui a gente vai falar Odu Lashem Kitov, Kileolam Chasdo, Salmo Kuf Lamed Vav, tá? 136. Tá? Com esse salmo, a gente terminou a principal parte dos acréscimos de salmo. Tá? Logo a gente passa para o Baruch Shamar. O Baruch Shamar aqui é o mesmo que o Baruch Shamar da semana. Essa aqui é a principal parte do acréscimo. A gente ainda vai acrescentar Mizmor Shir Leom HaShabbat, tá? E logo depois Hashem Malach Geut Lavesh. Tá? Até aqui a parte do acréscimo de Psuquei de Zimra, pelo menos a parte do acréscimo de salmos. Isso aqui vai acrescentar, vamos dizer assim, tudo junto, uns 15, 20 minutos assim na reza. Vai fazer a reza do Shabbat ser um pouco mais longa do que a reza de esta semana. Logo a gente vai na normalidade, e que a voda Shem Leolam, e o Salmo Ashrei Shvei Betecha, e todos esses salmos que a gente lê no dia da semana. Lembrando, esses salmos que a gente lê no dia da semana e também no Shabbat, que começam com Aleluia, Ashrei Shvei Betecha, Teilal David, e logo depois Aleluia, Lili Nafshet Hashem, e logo Aleluia, Kitov Zamra Elohim Kinaim, e logo depois Aleluia, Aleluia et Hashem Min HaShamayim, e depois Aleluia, Shirul Hashem Shir Hadash. Todos esses salmos aqui, eles são o final do livro dos salmos. Eles são os últimos salmos dos livros dos salmos, tá? Até o último dele, Aleluia, Alelu El Bekotsho. Então, quando você lê assim a última parte de um livro, é como se você tivesse terminado de ler o livro, tá? É um pouco, seria tipo assim, a conclusão do livro. E a conclusão do livro talvez seja a parte mais importante, porque é a priori a razão pela qual o livro foi escrito. Portanto, é como se a gente tivesse completado a leitura dos salmos. Então, é como se fosse um alel, tá? Mas não um alel, porque não, mas é como se fosse um alel que a gente recita todos os dias, tá? Então, para concluir a leitura dos livros dos Salmos, ou como se fosse essa conclusão, então a gente costuma cantar esse último Aleluia. Tá? A gente costuma cantar geralmente com a canção espanhola. Aleluia, Alelu El Bekotsho, Alelu Birkia Uzo, Alelu, e assim por diante. Então, aqui você termina a leitura dos Salmos e logo a continuação
vai ser como nos dias das semanas. Tá? Então, até aqui, os acréscimos de Shabbat, pelo menos nessa parte do Psuquei de Zimra. Logo vai ter Vaverech David et Hashem, todo mundo tem que ficar em pé. E depois o Shirat Hayam, tá? Como nos dias da semana. Shirat Hayam aqui, ao invés de ser lido, ele vai ser cantado. Acredito que mesmo as Keilotas, que nas Yotas costumam cantar. Az Yashir Moshe, o Bnei Israel, essa parte já é uma parte da Torá. Já não são os Salmos, está no livro Shemot. Tá? Onde é que está Kiryat Yamsuf no livro Shemot? Tem Shemot quanto? Samech Vav. Tá? Aí você lê essa parte toda do Kiryat Yamsuf e aqui como se tivesse sido a semana. Agora, aqui vai ter um outro acréscimo. Tá? A gente vai acrescentar no Psuquei de Zimra o cântico chamado Nishmat Kol Chai. Tá? Se alguém chegou meio tarde no Psuquei de Zimra, a priori ele deve simplesmente cantar junto com os outros, tá? E tentar recuperar depois. Porque é mais importante ele cantar junto com os outros, junto com toda a congregação, do que ele estar rezando sozinho no canto dele, tentando recuperar o que ele não conseguiu rezar. E aí faz chuva, e na semana seguinte você chega na hora. Se todos os Shabat você está atrasado e não tem um único dia que você consegue rezar esses salmos aqui, aí você tem um problema. Então, como você tem um problema, já não é nem mais uma questão de chuvá. Aí você tem que começar a ler o livro inteiro, inclusive você passa 60 fora, assim, não junto com os outros, você senta para não atrapalhar, você senta fora e você lê todos os salmos que você perdeu. Porque aí já não é uma questão de chuvá simples, aí é um problema que você não consegue sair da cama cedo no Shabat. Ou nem tão cedo, né? Tipo, se 8, 8 e meia, assim cedo, mas então você tem que fazer um pequeno esforço aí para consertar os seus hábitos, tá? E essa mais ou menos é a Halachá, tá? Se você excepcionalmente perdeu o início dos salmos, então não é muito grave, porque o Schuta Klal, o mérito de todo mundo rezando junto, ele conta para você também. E é como se você tivesse rezado por eles, porque de qualquer jeito você sempre reza com eles, você é parte daquela congregação. E como a gente falou, se você costuma chegar atrasado de maneira regular, porque você atrasou do atrasado, como diziam, então aqui você tem um problema porque você nunca está rezando aqueles salmos. Então, nesse caso, você tem que se isolar dos outros, ler todos os salmos, tá? E até alcançar os outros no meio do caminho. Tá? Logo, o Nishmat Kol Chai, ele é uma reza especial, uma das mais bonitas que tem. Para você depois ver aqui o texto, como é que ele fala. Tá? Tem aqui vários segredos da Kabbalah. Veilu pilu, maneshira, kayamul, shonenu, Renag, Ramon Galav, nossas bocas estão cheias de cânticos e nossas línguas estão cheias de canções, sabe? Assim como as ondas do mar, Pesif-totenu, Shebach, Kemer, Havei, Rakia, e nossos lábios cheios de alabanças, como assim tão largas quanto o espaço que tem no firmamento. Ok, sabe? Tudo isso aqui tem um monte de segredos aqui, cada um dessas palavras que está sendo usada aqui nesse cântico, é uma coisa, ela faz referência a alguma coisa na Kabbalah, tipo o mar, por exemplo, e as ondas do mar, Galav, sabe? E nossos lábios, sabe? Também é uma metáfora para orla do mar, sabe? Porque nossos lábios se chamam Sfataim, e Sfatayam é tipo a borda do mar. Então, a borda do mar é uma conexão entre o mundo, vamos dizer assim, onde tem a água, por assim dizer, e o mundo da terra, por assim dizer, que ali então você tem assim uma série de imagens, tá? E juntos com ela a gente vai dizer que nossas mãos estão abertas como Mishrei Shamaim, como as aves que estão no céu. Mishrei Shamaim, nesse caso, também tem a ver com a Geulah, que a gente fala Kan Kanfei Nesharim. A gente saiu sob as asas das águas, a gente saiu do Egito, e a gente ainda viu que En Maim ela Torá, não tem água que não seja Torá, sempre um exemplo. Quando a gente fala Raglenu Kalot Ayalot, nossas pernas são ágeis como gazelas, que diz, Ayal, tá? Tudo isso aqui tem a ver com imagens que estão na Kabbalah. Então você tem aqui uma grande quantidade de informações que vem junto. Em algum momento você teria que sentar para estudar o texto assim com mais profundidade e com os parshanim. Tá? Se você quer ver uma coisa assim simpática em português e curta, tá? Você lê um Sidur que tinha no Brasil antigamente chamado Sidur Matzliach Melamed, do Rav Melamed, Tamid Chacham Gadol, que ele foi, e que ele escreveu ali algumas explicações sobre essas rezas aqui. Muito simpáticos, é curto e objetivo, tá? Você pode ler. Depois, no final das contas, depois de ler toda essa parte, a gente canta que Deus, ele salva o fraco,
daquele que é mais forte que ele, Matzil, Ani mehazak mimeno, ve'ani ve'evion migozelo, tá? E ele salva também o pobre e o desprovido daquele que vem roubá-lo, tá? A gente está falando aqui, tudo isso aqui é o povo judeu frente às nações, tá? Shava'at anim atatishma, o clamor dos pobres você escutará, tá? Isso aqui, tza'akat adal, então ani nesse caso é Yaakov, tza'akat adal é David, é o grito daquele que tem pouco, sabe? Tazin takshiv vetoshia, você vai escutar, você vai ouvir, você vai escutar e você vai agir para salvar. Tá? Vechatuv ranenut tzadikim, tá? Nos tzadikim são no final, no Endagiolá Bashem, lá Isharim, na Bateilá. Então tem aqui várias coisas, inclusive depois você tem uma alusão aos patriarcas, Bepi Yesharim, Titrumam, Betsiftei tzadikim, Titvarach, na boca dos homens justos, direitos, você vai ser elevado, e pelos lábios dos homens justos você vai ser elogiado, e assim por diante. Tá? Elogiado, não, acho que vai ser abençoado. Tá? E você tem aqui as letras de Yitzhak e Rivka, fazendo o seu sidur, como é que ela aparece bem, tá? Se você não presta atenção, estão aqui as letras, tá? Você vê aqui Yitzhak e Rivka, aqui. Isso, tá? Você pode ver as letras estão aqui, então a mesma coisa, tem aqui várias alusões. Ok, Nishmat Kol Chai, só em Shabbat, também em Pesach tem gente que costuma ler esse salmo. Até aqui a gente terminou toda a parte de Psuquê de Zimra, de Shabbat com todos os seus acréscimos. E aqui começa a reza, Ishtabach Shimcha La'ad Malkeno. Tá? A gente vai acrescentar, antes da parte da Kedushá, depois a gente fazer Yotzer Or, Ubre Choshech, Ose Shalom, Bore Takol. A gente vai acrescentar aqui na parte da Kedushá algumas partes mais. Essa aqui já é depois do Psuquê de Zimra, quando a gente chega na parte da Kedushá, que a gente faz alusão aos anjos. Tá? Então a gente vai ter aqui um hino a mais que a gente vai apresentar. El Adon al Kol HaMa'asim, Baruch Umvorach, Befi Chol Neshama, Godlo Vetuvo Male Olam, Da'at Utuvuna Sovevim Rodó, tá? Toda essa parte aqui, tá? É uma canção a mais que a gente fala até terminar a Kedushá. Do resto, a gente tem aqui, mas a gente se encontra com o rezo paralelo ao que é o rezo da semana. A gente vai começar o Kriyat Shema, fala o Kriyat Shema completo. Lembrando que Kriyat Shema, você diz, tá? Colocando a sua mão assim, Shin são os 3 dedos, Dalet esse polegar, Yud o mindinho, coloca o mindinho e o polegar um em cada olho, tá? Os 3 dedos. É melhor fechar os olhos, mas tá? Essa é a maneira correta de dizer o Kriyat Shema. Tá? E aqui, a continuação depois do Kriyat Shema, tá? A gente vai pegar com o talit, que nem a gente tem o hábito judeu-sefardim de segurar os 4 cantos do talit juntos para dizer o Kriyat Shema. Inclusive, geralmente o momento correto de fazer isso, exatamente, como você falou agora. Tá? O momento correto de você pegar as 4 quando a gente fala assim, Ve'kavtzeno me'era me'arba kanfot ha'aretz la'artzeno, naquele que você vai juntar a gente dos 4 cantos do mundo. Nesse momento você pega os 4 cantos do seu talit, você junta na sua mão esquerda, tá? Tem gente que coloca inclusive no mindinho, você vê o que o seu rabino está fazendo, você faz igual, e você pode aí se preparar para falar o Kriyat Shema. Você pode pegar também com essa mão o canto do talit para colocar nos olhos. Aí você segura o canto do talit com esses 2 dedos, você coloca o canto do talit nos olhos. É aquele que tem aquela parte costurada aqui por trás, tá? Kriyat Shema completo. E quando você isso, para você, o momento de você deixar as franjas, tá? É quando você está lendo essa parte aqui, Nechamadim la'ad le'olmei olamim alavotenu. No momento que você fala alavotenu, você pode deixar, dar um último beijo no seu tzitziot e você deixa, tá? Tá? Depois disso a gente tem a parte normal e a gente chega na Amidah. Tá? A gente já falou que todos os amidot, na aula passada, todos os amidot de Shabbat, a reza de Shmona Esrei, ela tem apenas 7 bênçãos no dia do Shabbatot. Então, ao invés de Shmona Esrei, vai ser só 7. Tá? E a gente tem aqui, você pode ver depois qual é o texto das 7, exatamente no mesmo modelo que a gente falou na última aula. Tá? Até aqui a parte da reza. Tá?
E chegando no meio da reza, tá? A gente vai ler a sessão semanal da Torá, ou a porção semanal da Torá. Tá? A gente já explicou uma vez que a Torá ela foi dividida em várias sessões, em várias parashiot. Cada Shabbat a gente lê uma parashá distinta, tá? Uma parashá diferente. A ideia é você completar a leitura da Torá em um ano. Cada Shabbat você indo para a sinagoga, você ouvia a leitura da Torá, você no final do ano leu a Torá inteira, os 5 livros da Torá. Tá? Você tinha 2 costumes para isso. Você tinha o costume de Babilônia e o costume de Jerusalém. O costume de Jerusalém era ler em 3 anos, e o costume da Babilônia era ler em 1 ano. Tá? Então você separava assim cada porção para uma leitura de Shabbat. No final das contas, hoje a gente faz todo mundo a leitura em 1 ano, tá? A ideia, e a Torá é separada em 52 parashiot. Quando às vezes tem mudança assim, quando tem desconexão entre o ano lunar e o ano solar, então a gente acrescenta um mês. Em alguns momentos a gente vai separar todos os parashiot, em alguns momentos a gente vai juntar 2 parashiot. A ideia é terminar a leitura de 1 ano. Tá? Portanto, no Shabat, tá? A gente está lendo agora a Parashat Shavua, quando chega no final da reza da Shmona Esrei. Tá? Terminou de ler o Shmona Esrei, a repetição, a gente começa a leitura da Torá. Tá? A Torá, lá, a gente começa a leitura dela no dia de Simchat Torah. E Simchat Torah é também o 8º dia da festa de Sukkot. Você não é mais, é o dia seguinte da festa de Sukkot. Você tem os 7 dias da festa de Sukkot, que a gente tem que sentar no Sukkah. E por último, você tem a festa de Simchat Torah. Tá? Que é também chamado de Shmini Atzeret, tá? O 8º dia que a gente... Tá? É mais ou menos um paralelo assim na festa de Pesach. Você tem a festa de Pesach que dura 7 dias, a festa de Sukkot ela dura 7 dias também. Tá? Shmini Atzeret é o 8º dia de Pesach, ou seja, o dia seguinte aos 7 dias de Sukkot, perdão, tá? E é o dia em que a gente recebe a Torá. Então, qual é o paralelo de Pesach? Tá? É o Matan Torah, é o Shavuot. Tá? Então, por isso que o Ramban ele diz que todo esse tempo entre a festa de Pesach e a festa de Shavuot é um grande Hol HaMoed. Tá? Você só pode ler na Torá se você tiver um minyan, quer dizer, pelo menos você tem que ter 10 adultos, 10 homens adultos rezando. Tá? A gente tem algumas rezas assim que são acrescentadas no momento que a gente tira o livro de Torá de dentro do Aron HaKodesh, tá? E também quando a gente devolve o Aron HaKodesh. Então, geralmente, que eu saiba, se eu bem me lembro, quando os Ashkenazim abrem o Aron HaKodesh, costumam dizer Seu Sharim Rashechem Usuf Itre Olam. Tá? Os Sefaradim, a gente tem outra reza, tá? Vem o Hazan vai até o Aron HaKodesh, ele tem uma pessoa que vem, que cumpre a mitzvah, ele pega a Torá e passa para outra pessoa. Quer dizer, ele abre o Aron, abre a cortina, pega a Torá, vira, ele entrega a Torá nas mãos daquele que vai levar a Torá até a Bimá, até o meio do lugar onde ela vai ser lida. Tá? E depois, quando ele sai com a Torá para ir até a Bimá, esse primeiro que abriu o armário, ele volta a fechá-lo. Tá? Ele leva a Torá até o lugar onde a Torá vai ser lida. Tá? Ali ele se tira a cobertura, se organiza as coisas, ele abre o rolo de Torá. O rolo de Torá já foi preparado na véspera para estar no lugar onde a gente vai ler. Tá? E aí vão subir na Torá, vão ser convidados a subir na Torá 7 pessoas sucessivamente. Tá? A gente chama isso Aliyah la Torá, sabe? E cada um vai ser lido uma porção da Parashá em nome dessa pessoa. Tá? Então, se você estiver numa sinagoga, vai ser uma mitzvah para as pessoas dessa sinagoga que estão te recebendo convidar você para subir na Torá. Nesse caso, eles vão falar assim, tá? Eles vão perguntar se você é Cohen ou Levi. Tá? Por quê? Porque tem uma ordem. Também não tem apenas diferença entre os judeus e os não-judeus, também dentro dos judeus você tem os Kohanim e os Levim. Kohanim são aqueles que faziam o trabalho do Beit HaMikdash, os descendentes de Aaron. E Levim são todos aqueles da tribo de Levi, tá? Que essa tribo não foi totalmente exaurida, aniquilada como foram as demais tribos, tá? Portanto, vai se subir na Torá, tá? A pessoa, o Gabai, ele vai chamar, e a ler a Torá, tá? O primeiro a subir vai ser chamado um Cohen, tá? E vai perguntar se tem um Cohen. Geralmente em todas as sinagogas tem sempre um ou dois que são Kohanim,
tá? O Cohen vai subir na Torá. Uma coisa que eu esqueci de dizer agora, quando a gente lê a reza de Shmona Esrei, tá? No meio da reza de Shmona Esrei, os Kohanim fazem Birkat Kohanim na repetição. Tá? Então, na repetição da reza, no final, você vai ver os Kohanim ficando em cima, em frente ao Aron HaKodesh, onde estão os livros de Torá. Eles vão se cobrir com o talit, eles vão fazer uma bênção assim em cima de todo mundo. Tá? Sim, pois é, eu esqueci de falar. Passei por cima e esqueci de falar. Então ficou agora. Então, esse aqui fica no Shmona Esrei. Tá? Inclusive, para ver o seguinte, no meio da leitura do Shmona Esrei, você leu aqui do chá, os Kohanim, eles vão até onde tem a pia na sinagoga, dentro ou fora da sinagoga, e os Leviim vão lavar as mãos deles, tá? Antes de eles fazerem a bênção. Então, é uma mitzvah para os Leviim fazer isso. Se não tem Levi, você pode fazer isso. Você pode lavar a mão do Kohen, é uma mitzvah. Mas geralmente sempre tem algum Levi também. Então ele sai, ele lava a mão, ele já não pode mais dar a mão para ninguém, depois ele vai se concentrar para fazer barra, ele vem com o talit dele e se coloca então em pé em frente ao Aron, onde estão os livros de Torá. Tá? Ali o Hazan vai interromper brevemente a reza e vai falar Kohanim, sabe? E aí os Kohanim vão fazer brachá, Baruch Ata Hashem, Asher Kiddushanu Mitzvotav V'Tzivanu Levarech Et Amo Yisrael Be'ahava. E Deus deu a mitzvah de que os Kohanim fizessem a bênção de Israel com amor. Tá? Logo eles vão se virar, vão olhar para o público. Você não deve olhar para eles nesse momento. Se você tem criança, filho pequeno ou um filho grande, então você aproveita e coloca a mão no seu filho, tá? Na cabeça do seu filho. Pessoas que se cobrem completamente, esse minhag não é o nosso, tá? A gente não costuma se cobrir a cabeça no momento da reza. Você pode cobrir a mão do seu filho, a cabeça do seu filho com as suas mãos, tá? Portanto, o primeiro que vai subir na Torá, ele vai vai ser chamado um Cohen. Ele vai subir e vão se ler a Torá. Tá? Ele vai fazer 2 brachot, tá? Antes de subir na Torá. Vamos encontrar ela aqui, em que parte que está no seu Sidur. Tá? Todo mundo encontrou? Tá? Quais são as brachá que você faz? Ela vai se encontrar antes do Musaf e Shabbat. Tá? A brachá que você faz, se você foi chamado para a Torá e você não conhece as brachot, não tem problema. Eles vão ter sempre na Biná, vai ter uma parte onde está escrito quais são as brachot que tem que ser feitas. Então não é para se preocupar se você não conhece de cor. Tá? Nosso hábito é dizer Hashem Imachem, tá? É aquele que vai subir, ele fala assim, Deus está com vocês. E todo mundo responde, Vayechecha Hashem. Tá? Tem pessoas que dizem o nome de Deus. Tá? Você poderia, porque esse é um versículo da Torá também. Então não está errado dizer o nome de Deus nesse momento. Tá? E aí ele vai convidar as pessoas a fazer a bênção, dizendo Barechu et Adonai Amevurach. Tá? E vai todo mundo responder Baruch Adonai Amevurach Leolam Vaed. Tá? Como eu já expliquei na última aula, tá? Nesse momento eu não estou falando o nome de Deus em vão. Nesse momento a gente está estudando o Torá. Tá? E eu estou explicando os psukim. Tá? Então você não deve falar o nome de Deus em qualquer ocasião. Tá? Então esse aqui é um nome de respeito de Deus que a gente não costuma falar. O nome de Deus que é proibido, Yud Kei Vav Kei. Qualquer dúvida você volta na gravação da aula passada, porque você pelo jeito estava dormindo na aula passada. Por isso que você me fez essa pergunta. Tá? Porque teve outra pessoa que perguntou isso na aula passada. Não tem problema nenhum. Você pode, não tem problema nenhum você fazer a pergunta 2 vezes. Também não tem problema nenhum você dormir. Quem está perdendo é você. Tá? Tá joia. Tá? Então, olha só. Como a gente estava falando, você falou Hashem Imachem, tá? A gente falou a brachá, todo mundo respondeu, tá? E logo ele vai fazer a brachá da Torá. Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Hashem noten haTorá. E Deus escolheu a gente em todos os povos e nos deu a Torá. Tá? O que significa que Deus escolheu a gente em todos os povos? A gente falou, significa que escolheu entre todos os povos, ele pegou alguma coisa e colocou na gente. Então, o povo judeu é formado, tem um pouco de americano, tem um pouco de francês, tem um pouco de russo, tem um pouco de brasileiro, tá? E toda ele escolheu um pouco de cada povo e colocou para a gente, e isso é o que dá para a gente a possibilidade de receber a Torá. Tá? Então, nós somos um recipiente universal nesse sentido. Um pouco mais do que universal. Tá?
Deixa eu voltar a ver isso aqui em outro momento, o que significa ser o povo escolhido. Exatamente isso que é escolhido. Escolhido entre todas as nações. Tem um pouquinho de cada uma dentro da gente. Tá? Logo, vai ser lida a Torá. Tá? Ele vai ler, o Hazan vai ler a palavra da Torá. E quando ele terminar de ler, tá? Aquele que foi chamado para subir vai rezar a última reza, que diz a seguinte: Emet Toratenu Hakedushá. Nem todo mundo fala isso, acho que nas irmãs que não falam isso. Eles vão direto para Brachá. Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher natan lano Torato, Torat emet v'chaye olam natan betochenu. Baruch atah Adoshem noten a Torá. Outra Brachá que se faz. Ok. Então, as 7 pessoas vão subir. Tá? O nome das pessoas que sobem é engraçado, porque a gente tinha o hábito de dar um nome para eles. A primeira pessoa que vai subir é um Cohen, a segunda é um Levi, e a partir do terceiro, Israel. Israel são todos os outros, tá? Todas as outras tribos. A gente vai ter Rishon, primeiro, Cohen. Sheni é o segundo Levi. Então você pode falar ou Rishon ou Cohen, você pode falar ou Sheni ou Levi. Tá? Você pode falar ou Israel ou Shleshi. Tá? E o quarto era Revi'i. Eu não lembro que a gente tinha um nome para o quarto. Agora, o Hameshi, o quinto que vai subir, a gente chama ele de Samur. Tá? É assim que a gente chamava. Tá? Samur, aquele que está pronto. E depois, Shishi, que era o sexto, a gente chamava ele de Mashlim. Tá? E por último vai subir o Maftir. Esse último que sobe também vai ler a Haftarah. A Haftarah a gente logo vai ver o que é. Tá? Agora, entre aliar e aliar, ou seja, quando sobe uma pessoa e desce para subir a próxima, tá? Então, veja bem, a gente costumava cobrir o livro de Torá com o pano. Tá? Inclusive, quando a gente diz o Kadish, quando a gente recita a Mishebarach, tá? A gente cobre sempre o rolo de Torá. Quando tem alguma tá? Às vezes tem um pano especial para isso, sabe? Ou às vezes a gente usa também a própria capa do livro de Torá, que era aquela capa de veludo, tá? Agora, como é que a coisa funciona? Quando você foi chamado para subir na Torá e você subiu, tá? Você entra pelo lugar que eles vão te indicar para subir na Bimá, tá? Você pode até apertar a mão do Gabai se você quiser, não é obrigado nesse momento, tá? E você pega a ponta do seu talit, ele vai mostrar para você aonde você está na leitura da Torá e você pode colocar a ponta do talit encostada no livro de Torá e beijar. Você segura a Torá no momento em que ele estiver lendo, tá? Para você estar junto com ele. Você pode colocar a mão no rolo de Torá. Ele vai ler, tá? Do seu lado, a não ser que você saiba ler. Se você sabe ler também, você provavelmente não precisa da minha aula, porque você já sabe tudo de cor. E você já faz isso todos os Shabbatot. Essa aula é para quem não sabe, tá? Apesar que eu acho simpático você estar aqui com a gente. Mas aí você vai ler, o Hazan vai ler para você a Torá, tá? No seu lugar, vai fazer a brachot. Quando ele terminou de ler e que você fez as últimas brachot, se você não sabe, o Gabai vai te dar um papel assim onde vai estar escrito, sabe? E se você não sabe ler em hebraico ainda, você prepara um papel para você escrito em português, transliterado, uma coisa do tipo, para você na hora saber o que dizer. E aí, nesse caso, você terminou, tá? Você fez a brachá, você não vai embora. Você fica, tipo assim, de lado, tá? Porque vai subir aquele que veio depois de você. Enquanto aquele que veio depois de você estiver lendo a Torá ou ouvindo a Torá que for ler para ele, você fica ali. Só quando chegar aquele que vai substituir o próximo que veio de você, depois de você, aí você desce e vai embora. Você pode apertar a mão do Gabai. E geralmente o nosso costume é apertar a mão de todo mundo que subiu na Torá. Tá? Ou quando a gente é convidado para subir na Torá, a gente aperta a mão dos outros. Porque tem que deixar a Torá. Tá? E você subiu na Torá, uma grande honra, um grande mérito. Sabe? Mesmo se se isso parece ser uma coisa trivial, mas não é. Tipo, na nossa sinagoga é tanta gente, que a maior parte das pessoas não conseguem subir na Torá de maneira regular. Sim, você tem que se preocupar em tentar subir na Torá pelo menos uma vez por mês. Tá? Esse é o nosso hábito, você tem em algum momento. Sabe? Se você não conseguiu, inclusive, você até pagar para isso, coisa do tipo. Então, se não, você, de qualquer jeito, Simchat Torá, todo mundo vai subir no dia de Simchat Torá. Tá?
Então, como a gente falou, sobem 7 pessoas no Shabat. Não sobem os mesmos números de pessoas na Torá a cada leitura. No Shabat de manhã sobem 7 pessoas, como Yom HaShvi'i, tá? Como a gente falou o nome deles, inclusive, você pode falar Rishon, Sheni, Shlishi, até o Shvi'i, tá? Mas tem também outros hábitos diferentes, tá? Por exemplo, no Shabat de tarde, quando for Minchá, vão subir apenas 3 pessoas. Nos dias de semana, sobem apenas 3 pessoas. É de acordo com a Kedushá do dia. Quanto mais Kadosh o dia, então mais pessoas vão subir. Tá? No dia do Kippur, sobem 6 pessoas de manhã e sobem 3 pessoas de tarde. Sim? Pode ter ligeiras diferenças de hábitos aqui e ali, mas essa aqui é de manhã. Yom Tov, ou seja, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Simchat Torah, o 7º dia de Pesach, todos esses dias que são Yom Tov, vão subir 5 pessoas de manhã. E de tarde, não tem leitura da Torá em Yom Tov. Tá? A leitura da Torá era em Shabbat, também de tarde. Mas não em Yom Tov. Então vão subir apenas 6 pessoas de manhã. Yom Kippurim não. Yom Kippurim é um pouco diferente. Tá? Rosh Hashanah também. É um pouco diferente. Mas a leitura da Torá, então, vai ser em Yom Tov, é só de manhã. Tá? E aí vão subir 5 pessoas. Tá? Rosh Chodesh vão subir 4 pessoas. Rosh Chodesh são... E as 4 pessoas vão ler a mesma parte, tá? E só de manhã. De qualquer jeito, cada vez que for Shabbat, vão ser 7 pessoas que vão subir na Torá. Dias de jejum. De manhã e de tarde, 3 pessoas sobem. Não tem dia de jejum Shabbat, com exceção de Yom Kippurim ou Yom Kippurim, tá? Depois você vai ter Shabbat de tarde 3. Segunda e quinta, que são os dias da semana. Quem lembra? Quem esteve na sinagoga essa semana? Muito bem. 3 pessoas. Correto? Você viu os 3 subirem. Quais são os 3? Cohen, Levi e Israel. Kol HaKavod. Tá? Em Hanukkah, durante a semana, sobem 3 pessoas. Rosh Chodesh de Hanukkah sobem 4 pessoas. Shabbat de Hanukkah sobem 7 pessoas. Muito bem. Purim, quantas pessoas sobem? 3 pessoas. Muito bem. Tá? Então, vamos fazer uma pequena revisão. De acordo com a ordem daqui do chat, a gente vai agora começar pelo contante. A gente vai começar do dia menos Kadosh para o dia mais Kadosh. Tá? Dia de semana, quantas pessoas sobem? 3 pessoas, a gente acabou de falar. Tá? Quando for Rosh Chodesh, quantas pessoas sobem? 4 pessoas. Yom Tov, quantas pessoas sobem? 5 pessoas. Muito bem, estão começando a entender já. Tá? Yom Kippurim, quantas pessoas sobem? 6 pessoas de manhã. De tarde, 3 pessoas. Tá? Shabbat, quantas pessoas sobem? 7 pessoas e 3 de manhã. Isso significa qual é o dia mais kadosh de todos? Shabbat. O Shabbat está nos 10 mandamentos. Tá? Portanto, ele é o dia mais kadosh de todos, ainda mais do que Yom Kippurim. Tá? Yom Kippurim é um dia super kadosh, mas o Shabbat é ainda mais. Portanto, nas nossas 7 pessoas que subiram no Shabbat, tá? Quando a gente termina de ler a porção semanal, a gente vai recitar o meio Kadish, metade de um Kadish, depois em outro momento a gente fala do Kadish. Kadish é aquela reza que todo mundo está lembrado, fica todo mundo, nos Ashkenazim ficam todo mundo em pé, os Sefaradim não se movem, mas ninguém mais se move, aí você diz Kadav, Kadash, Mirabah, Bemra, Hirute, Verir, sabe? Kerev Meshire, Mechairon, Bemechon, isso, muito bem, tá? Então, isso aqui é o Kadish. Só tem a metade do Kadish que é recitado nesse momento, sabe? E logo a gente volta a ler os últimos versículos da versão semanal, tá? Você também tem o hábito, assim, de que a sexta pessoa que subiu na Torá, ela lê toda a Parashá até o final, e depois o final ele é repetido pela 7ª pessoa que subiu a Torá, que vai ser o Maftir, tá? O Maftir ele também vai ler a Haftarah. Tá? A gente, sim, o Maftir pode também ser chamado um Cohen ou um Levi. Sim, sim. Ele não é obrigado a ler só o primeiro, quer dizer, ele também pode vir depois, por qualquer razão que fosse. Em geral, não é sempre que a gente vê, mas sim, como é que a pessoa ela vai ler em público para a gente saber quem ela é. Um Cohen ou um Levi também pode ser Shalir Tzibur, pode ser Hazar. Tá? Tem alguns dias de Shabbat que são especiais, por exemplo, Shabbat Rosh Chodesh. A gente vai ter uma leitura específica para Rosh Chodesh. Tá? Vai ter, nesse caso, a gente vai ter 2 livros de Torá no Shabbat.
Um livro para o Shabbat, com a leitura do Shabbat, e um livro com a leitura de Rosh Chodesh. Tá? Aí, nesse caso, no segundo, a gente vai ler o Maftir. Tá? Cada Shabbat tem alguns Shabbats que são especiais. Tá? A gente vai ver quais são eles daqui a pouco. Tá? Eles caem em volta ali da festa de Purim, você tem uns Shabbats especiais. Então, o Shabbat ele recebe o nome, inclusive, daquilo que você vai ler. Por exemplo, o Shabbat, que é Rosh Chodesh, também se chama Shabbat HaChodesh. Então, também tem Shabbat Rosh Chodesh em Hanukkah, exatamente. Como você lembrou, e que sobem quantas pessoas no Torá? Muito bem. Tá? Shabbat vão subir 7 pessoas. Tá? No final de se realizar a leitura da Torá, tá? A gente, ou no início, vai depender se você é sefaradi ou ashkenazi, tá? Você vai vir o Magabia, tá? Ele vai pegar o livro de Torá e ele vai levantar o livro de Torá e mostrar para todos. Tá? Então você tem alguns que levantam o livro de Torá antes de começar a leitura e alguns que levantam o livro de Torá depois de começar a leitura. Nesse momento você tem que tentar procurar naquelas letras em hebraico, quando você vê ali, você tem que tentar procurar letras que você reconhece e você aponta assim o seu tzitziot ou o dedo. O sefaradim costuma apontar o dedo indicador para a Torá quando ela está aberta no ar. Os ashkenazim costumam apontar o auricular do livro de Torá quando ela está lá em cima. Tá? Qual é a função? O auricular para dizer que você vai ouvir a Torá, o indicador para dizer que você vai fazer o que está escrito na Torá. Tá? Então, é a diferença. E cada um diz uma coisa diferente. O Sefaradim diz Zot Torá, Shelsam Moshe, Lefnei Bnei Israel, Torá Tzvelanu Moshe, Morasha Kilat Yaakov, El Tamim Darko, Imrat Adonai Terufa, Magenu Lekol HaChotim Bo. Tá? E os Ashkenazim vão falar uma coisa ligeiramente diferente. Tá? Então, está no Sidur, aquilo que você tem que falar quando você vê o rolo da Torá. Depois o rolo da Torá ele volta a ser colocado, sabe? E ele é enrolado, tá? E levado de volta para o Arona Kodesh. Lembrando, o Sefaradim, a gente costuma levantar o rolo de Torá antes da leitura da Torá. Os Ashkenazim costumam levantar o rolo da Torá depois da leitura de Torá. Logo depois disso, tipo nesse momento, a pessoa se senta com o rolo de Torá ainda na Bimá, sabe? E o mesmo Maftir que leu a última Parashá, ele vai abrir um livro algum dos livros dos profetas ou do Tanar, sabe? Ele vai ler o que a gente vai chamar de Haftará. Tá? Haftará é uma seção dos livros de profetas que está geralmente relacionada com o conteúdo da sessão semanal da Torá ou com temas do dia. Por exemplo, quando é Rosh Chodesh, quando é um festival que coincide com o Shabbat, sabe? Quando ele é todas as Haftarot, elas estão impressas juntos com o Chumash. Tá? Em toda sinagoga você tem algum Chumash com o equivalente daquilo que está sendo estudado. Tá? O Maftir tem que falar antes e depois da leitura as bênçãos da Haftará. Tá? As Haftarot elas foram instituídas na época dos gregos, quando os gregos invadiram a terra de Israel assim no passado, um pouco antes da época de Hanukkah, e começaram todas as proibições. Uma das coisas que os gregos queriam proibir os judeus era que os judeus lessem a Torá em público, nas sinagogas, onde fosse. Então, mas eles não proibiam os livros dos profetas. Eles consideravam que os profetas eram meio que uns livros assim de filosofia, de admoestação. Eles não entendiam muito bem o que era. Então, o que os Rahamim fizeram? Eles pegaram parte dos profetas que lembram alguns versículos da Torá. Então sempre tem uma relação assim de sentido entre aquilo que era a porção semanal da Torá e a porção semanal da Haftará. Tá? Depois que os gregos foram embora, o que a gente botou eles para fora, para ser mais preciso, a gente voltou a conquistar a nossa independência, então a gente achou que esse hábito era um bom hábito e a gente manteve. Aí que ficou o hábito da Haftará, portanto. Tá? Então, quando as crianças elas estudam a subir na Torá, elas vão estudar a Haftará da Parashá deles e se preparar para até o dia da Bar Mitzvah, ele lê também o dia da porção semanal, que corresponde à porção que era a Parashá Shavuot do ano que ele nasceu, no mês que ele nasceu, ou na semana, tá? E a Haftará também. Então ele vai se preparar as duas, a leitura da Torá e a Haftará que vem depois. Tá? Todo mundo está obrigado a estudar cada semana a sessão semanal da Torá. Tá? Todo mundo tem que, tipo assim, não basta com você ouvir a leitura na sinagoga, você também tem que estudar a Parashá da semana. Você tem que saber qual é o conteúdo dela. Tá? Geralmente você vai encontrar vários resumos na internet, em vários sites, sabe? E começa por estudar o Pshat, começa por estudar o que a Parashá diz,
E depois você passa para as interpretações, para as explicações. Se você, a maior parte das pessoas começa a estudar diretamente a Guemará sem nem saber o que está escrito na Torá. É um pouco problemático, sabe? Tipo, primeiro você tem que saber o que a Torá diz. Então você lê um resumo da Paraxá. Quando você sabe o que a Torá diz, que você lê o resumo, aí você pode passar para as explicações do que aquilo significa, tá? Revisa sempre. A ideia é que você tem que ler todos os versículos da Torá 2 vezes, tá? Uma atrás da outra, em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Aí você repete 2 vezes. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, tá? E, e você coloca você lê 2 vezes em hebraico e umas vezes a tradução em aramaico do Targum Onkelos. Tá? Então você lê 2 vezes em hebraico, uma vez em aramaico. 2 vezes em hebraico, uma vez em aramaico. Assim você já não vai mais esquecer a sua Torá. Em 2, 3 anos você já está sabendo toda a Torá de memória, quando você estuda dessa maneira. A gente chama isso aqui, sabe, 2 vezes a escritura e uma vez o Targum. Sabe? Tipo, a tradução em português é o que significa, tá? Essa é a maneira de você estudar, essa é a maneira mais comum das pessoas estudarem. Quando você estava na yeshiva, você tinha um tempo para isso. É meio longo, tá? Vai levar mais de 2 horas para você ler toda a paraxá dessa maneira. Com certeza que você vai ter que ler 2 vezes cada versículo, depois passar para o Targum em aramaico. Inclusive, assim você vai aprender aramaico de maneira intuitiva. Tá? Você vai... É claro, você vai ter que aprender hebraico também, mas como você já se antecipou, já leu um resumo, você já sabe mais ou menos o que a Paraxá vai dizer. Tá? Você lê o resumo em português. Então aí você lê 2 vezes o versículo em hebraico, uma vez o versículo em aramaico. Tá? Quando estava na Yeshiva, apesar disso, tá? Você também estudava o comentário de Rashi, tá? Junto com o Targum. Tá? E Rashi também ele cita o Targum muitas vezes. Onkelos, tá? Esse nome é meio assim, soa, né? Soa meio latino, né? Porque era um nome romano. Onkelos, ele era o sobrinho de Tito, se eu não me engano, tá? Espero não tá confundindo aqui os imperadores. E ele era general do exército romano, tá? Ele foi mandado aqui para destruir, para invadir, para controlar e tudo mais. Só que no meio do caminho ele viu ali as pessoas estudando, então ele se comunicou ali com o Gil e falou: o que é isso aqui? Explica para mim, eu quero saber. Ele era da nobreza romana, tá? Então ele ficou tão perplexo com aquilo que ele estudou, com aquilo que as pessoas ensinaram para ele, que ele resolveu se converter, tá? Inclusive, onkelos em latim é um pouco como a palavra, é tipo assim, o tiozinho, tá? Literalmente, tá? Oncla é tio. Tá? Então, onkelos é o pequeno tio, tá? Em latim. Tá? Como avunculus era tipo assim, a palavra que significava antepassado, avunculus. Deu a palavra aïeul em francês, deu a palavra em português avô. Tá? Avô vem de avunculus. Tudo que fazia unculo em latim era um diminutivo. Tá? Como homúnculo, que é um pequeno homem, né? Tá bom, também, tudo aqui. Então aqui você tem um nome dele que ficou Onkelos, tá? E ele tomou sobre si de fazer uma tradução importante da Torá em aramaico, talvez a primeira tradução da Torá em aramaico, porque a maior parte das pessoas na época falava aramaico, né? Esse era o idioma comum da época. Mesmo que o Império Arameu já não existisse mais há muitos séculos, mas era a língua franca no Oriente Médio. Então, assim, a Torá ela ficaria acessível para todos mais. Como você sabe, uma tradução, não apenas uma tradução, ela é uma versão, né? Ela também explica, ela é autoexplicativa. Então, quando você está traduzindo um texto de uma língua para outra, quando você escolhe determinados termos, você está explicando qual é o significado daquele termo no original. Portanto, o Targum Onkelos é uma base essencial para você entender o que aquele termo significava no original. Tipo, determinadas acepções do termo, tá? Então, por exemplo, você vê, como a gente estudou juntos agora na semana passada para Shatashavua, que estava no Shlach Lecha, assim que Ha'am Az Meod, tipo, é um povo muito, Az é tipo assim, atrevido, muito forte, né? Então, o Targum Onkelos ali, ele fala Takif, e você entende que é agressivo, né? Tipo, então você tem como compreender assim o sentido profundo estudando Onkelos.
Daí a importância de você ler a tradução daquele versículo em aramaico, justamente. Porque ele é metade do caminho andado para você depois entender o Perush Rashi. Tá? Rashi, inclusive, ele vai muitas vezes, ou todos os grandes parshanim vão se apoiar no Targum Onkelos para definir as palavras. Cada vez que você compra uma Torá, a maior parte dessas Torás aqui na sinagoga, você vai ver a Torá, o texto da Torá, embaixo exegese de Rashi e do lado o Targum Onkelos. Tá? Esse é o padrão aqui em Israel. Exatamente, exatamente. Sem conhecer Onkelos é difícil entender Rashi. Não apenas ele, também Radak cita Onkelos o tempo inteiro, todos eles citam Onkelos. Tem outras traduções mais para o aramaico, ele não é a única. Eu acredito que ele tenha sido a primeira, espero não estar enganado. Tem também o Targum de Yonatan Ben Uziel, é outra tradução dela para o aramaico. Também tem o que chama Targum Yerushalmi, também, que é também outra tradução para o aramaico. Então, em vários momentos, pelo jeito, a Torá foi traduzida. Só que, outra vez, o Targum Yonatan Ben Uziel, por exemplo, ele não é somente também uma tradução, também tem ali explicações, tipo, não é uma tradução ipsis literis. É uma tradução quase comentada, tá? Então, daí que ganha a importância e a relevância, porque como são textos muito antigos, traduções muito antigas, talvez contemporâneos aqui, tá? Tão antigas como o Talmud, tá? Então eles têm um valor essencial para a compreensão do texto, mostra como aqueles Rahamim compreendiam o texto. A história de Onkelos, ela não termina por aqui, tá? Tito, não contente, não satisfeito que o seu sobrinho se converteu, ele manda para aqui outro general do exército e fala assim: você vai lá, traz Onkelos de volta, meu sobrinho, e você destrói aí tudo no caminho. Esse general foi junto com o exército dele, com suas tropas, chegou em Jerusalém e conheceu Onkelos e ele também se converte ao judaísmo. Não contente, Tito manda um terceiro general para lá, para ir trazer Onkelos, para ir trazer o segundo general de volta e destruir tudo no seu caminho, e esse terceiro general também se converte. Então, é um momento bem impressionante assim da história da Torá. Tá? Naquela época o cristianismo ainda não existia, tá? O judaísmo é a única religião monoteísta, e teve uma grande onda de conversões ao judaísmo naquela época. Tá? Também foi a época que precedeu o exílio, que a gente vai chamar de exílio romano. Não entendi a pergunta. Onde você pode ler? Então, ok, você pode, em português você vai ter aquele livro de história do povo judeu, Hans Borger, tá? Editado pela Sefer. Bom livro, bom livro. Tem bastante datas ali. Tipo, não sei se ele era judeu ortodoxo ou não, tipo, não é muito... Também não é relevante, porque o livro é bom, tá bem redigido, ele é um livro de história, sobretudo, tá? E ali você vai encontrar, então ele comenta ali toda uma parte assim, dessas conversões, grande quantidade de conversões que tiveram aí no século 0, século 1. Ele explica por que também, tá? Provavelmente os judeus que eram escravizados, tá, eram mais inteligentes do que aqueles que compravam eles como escravos. Então, um pouco como aconteceu com Yosef, então eles se impressionavam de ter escravos assim. Então, assim, o judaísmo ele aparece, né, pela primeira vez na cena internacional, não como uma nação, mas como pessoas assim, indivíduos, né, quase como uma religião. Tá? Então, aqui é um pouco o problema. Ok, como a gente falou assim, a gente tem que completar a leitura da Torá e do Targum antes da comida do Shabat, antes do almoço de Shabat de manhã, tá? Se não conseguiu estudar, então você tem que terminar pelo menos até antes da reza de Minchá, tá? Geralmente a gente costuma estudar a Torá nos dias da semana, tá? Essa leitura, ela pode ser começada assim desde a da reza de tarde do Shabat. Você pode dividir ela um pouquinho cada dia. Aí você sabe, se você leu na semana inteira, você leu toda a Torá no seu original e a sua tradução, você certamente vai aprender a Torá de cor, como todos os grandes rabinos, pelo menos essa parte aqui. Ok? Tá? Terminada a leitura da Torá, a leitura da Haftará, a gente fecha o livro da Torá e a gente passa para a parte em que a gente devolve a Torá no Arona Kodesh. Todo mundo se levanta nesse momento, beija o livro de Torá. Tá? Você pode fazer tocar no livro da Torá e beijar sua mão. Tá? Os judeus iraquianos eles costumam beijar diretamente o livro de Torá. Os marroquinos viram que os iraquianos beijam o livro de Torá e então, não posso ficar para trás, eles também começaram a beijar o livro de Torá.
a gente, com a mão assim, é o suficiente tocar, tá? E uma vez que o livro de Torá volta para o Arona Kodesh, a gente costuma cantar Mizmor Ledavi, Kol Hashem, Alamayim, Kol Hashem, assim por diante, tá? E até o final. Bem, se alguém passou por se alguém viajou para longe, pegou avião, voltou em vida, ou se aconteceu um milagre na vida de alguém, ou se você foi ameaçado e não aconteceu nada, você se salvou, você tem que falar uma brachá chamada Birkat Gomel. Birkat Gomel, ela pode ser dita na segunda ou na quinta, quando se lê o livro da Torá, e ela pode ser dita no Shabbat, quando você está entre as aliós da Torá. Então a pessoa essa que ou voltou de viagem, ou ela tem que dizer Birkat Gomel porque aconteceu com ela um milagre, ou mesmo quando ela teve um filho também, tá? Você vai falar a mesma coisa. A mulher, inclusive, também tem que falar Brachá quando ela tem filho. Geralmente o marido falando já ajuda para os dois, tá? Ele vai falar o seguinte, ele vai ficar em pé entre as leituras, em algum momento, ou ele vai ser chamado, inclusive, para ouvir a Torá, diz o seguinte, Aleluia, Ode Adoshem Bechol Levav, Besod Yesharim Va'ida, Odu Lashem Kitov, Ki Leolam Chasdo, Yodu Lashem Chasdo, Venifleotav Livnei Adam. Tá? Ele faz essa pequena introdução e logo ele faz a brachá, tá? Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam, agomel lechayavim tovot, shegemalani kol tuv. Que Deus é esse que ele faz, dá tudo de bom para aquela pessoa que está devendo, tá? Que para mim você me deu tudo de bom. Ou seja, você me salvou no caso de uma viagem, você me salvou que meu filho nasceu em paz, ou você me salvou de algum desastre. E aqui estou, então você fala isso, e toda a congregação que ouve essa brachá, ela fala Amen, Ael Asher Gemalach Kol Tuv, Ishmorcha, Ben Tzorcha, La'ad Kol Tuv, Netzach Sela Va'ed. Tá? Tem vários nusachim, tem várias maneiras de você recitar essa parte, tá? Rosh Hashanah vai ser daqui a pouco, se Deus quiser, tá? Todo mundo responde isso aqui juntos. Tá? Quando você tem Shabbat Hatan, que é aquele Shabbat imediatamente quando o casal se casa, então a gente tem aqui uma Kirat Ve'Avram Zaken Lachatan. Tá? É uma parte que a gente reza aqui no Nusach Sefaradi, é bastante simpática. Ok, se devolveu o livro de Torá para o armário, todo mundo voltou para o seu lugar, leu-se as últimas bênçãos, leu-se as Reis Beitecha, tá? O Shaliach Tzibur, ele vai falar toda uma série de brachot, ele vai fazer as brachot. Primeiro, Birkat a Mishebarach, para um homem ou para uma mulher, tá? Ele vai falar a Birkat a Kaal. Vai falar em voz alta a bênção do público. Então, quando você vê o rabino falando aquelas coisas, as pessoas respondem amém. Tá? Naquele momento, depois da leitura da Torá, o rabino está abençoando todo o calo. Então, fala amém, porque é só coisa boa de qualquer jeito. Ele diz, Mishe berach avotena Avraham Yitzchak ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, ויברך את כל הקהל הקדוש הזה. Deus que fez milagres, que abençoou Abraão, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tá? E todas as Keilot, então ele vai fazer a bênção também para essa congregação que está aqui. Gdolim uktanim, hem unshehem, ubnehem, vetalmidehem, grandes e pequenos, eles, as suas esposas, os seus filhos, os seus alunos, vechol asher lahem, malka de alma, uevarech etchon, o rei do universo, ele vai abençoar vocês, eis aqui etchon, e vai dar mérito para vocês, assim por diante. Lê depois o que está escrito aqui, e você vai falando amém, é super legal. Tá? E no final você fala amém, ken, e aí, ratson. Tá? Essa é Birkat HaKala. Logo depois a gente costuma falar a brachá dos soldados de Tzahal. A gente fala a brachá dos soldados de Tzahal. A gente abençoa eles, que eles estão lutando, que estão dando a vida para a gente estar aqui. Tzahal, Tzavá, Haganá Israel. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. Ele vai abençoar todos os nossos soldados, da vida para eles, da saúde, tá? Ele vai Veishlach bracha betzlacha bechol ma'aseh yadehem. Tá? Na sua sinagoga, entendi pelo que você está me dizendo que não se diz. Tá? A gente diz, tá? A gente acha que
quando tem algum soldado judeu que está dando a vida para proteger a gente tem que abençoar ele. Tá? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Tá? Logo depois disso, a gente faz a brachá Lemedinat Israel. A gente abençoa o país de Israel. A gente diz o seguinte: Avinu Shbashamayim, Tzur Israel V'Goalo, Barechet Medinat Israel, Reshit Simchat Gulateno, que é o princípio da nossa Geulah, esse país aqui que foi construído. Então, também não se faz na sua assim, mas escuta, vamos colocar as coisas um pouco assim em termos, tá? Quando você rezava no Brasil, se você abrisse o Sidurim de Tefilá que tinha lá, você via que tinha uma brachá que era para o governo brasileiro. Os judeus rezavam no Brasil e eles, ao mesmo tempo, eles abençoavam o governo brasileiro para ele ter sabedoria, para ele tomar as decisões corretas, para ele não se equivocar, porque a gente sabia que se ele se equivocasse ia ter uma crise, se tivesse uma crise, todo mundo ia sofrer, nós inclusive. Então a gente abençoava o líder do país, que é aquele que coloca ordem aqui nesse país. A gente citava, inclusive, às vezes, o nome do presidente. Tá? A gente tinha essa brachá na França, a gente tinha essa brachá na Austrália, a gente tinha essa brachá em todos os lugares que a gente teve. Tá? Então, se você fez essa brachá para todos os países que não são judeus, você não vai fazer a brachá para Israel? Então, na sua opinião, Israel o quê? É menos ainda do que... Não tem o menor sentido. Tá? O mínimo que você vai fazer aqui é você fazer a brachá para o líder local. Quer ouvir mais? Tá? Eu ouvi isso aqui do meu rabino, o Rav Zini, que na cidade de Avignon, na França, onde tinha o Papa em algum momento, você tinha um Papa alternativo. Sim, a França tinha um Papa alternativo. Você tinha o Papa de todo mundo e você tinha o Papa alternativo na França na época. Tá? E os judeus faziam então brachá para o Papa naquela hora, porque ele era o líder daquele lugar. Então tá, então você faz a brachá para o Papa, mas você não faz a brachá para Israel. Tá? Você leva isso em consideração. Bom, escuta, na minha sinagoga a gente faz todas as brachás como a gente acha que a gente tem que fazer. O que vai acontecer? Se você tiver um Rosh Chodesh caindo na semana que segue, é Shabbat, então o Rosh Chodesh pode ser, por exemplo, no dia seguinte, no domingo, ou na segunda, na terça, na quarta, Yom Rishon, Yom Sheni, Shlishi, ou até o Shabbat que vem, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer o que a gente chama Achazat Rosh Chodesh. A gente vai... o Shalir Tzibur, ele vai dizer que dia que vai ser o Rosh Chodesh. Ele vai fazer algumas brachot, você sempre reconhece que vai ter Rosh Chodesh, você lembra que durante a semana você tem que se preparar para a reza de Rosh Chodesh. Ele começa a fazer o seguinte: Yehi ratzon belifnei Eloi hashamayim, lechonen et beit chayenu, lehashiv shchinato letocho, v'mira biamenu, v'imru amen. E ele vai dizer assim, vai ser Rosh Chodesh no dia tal. Tá? O único mês que a gente não faz isso é o mês de Elul, no final do mês de Elul, porque vai ser Rosh Hashanah, e tem uma ideia de você não falar isso. Tá? Tá? Essa é a Chazat Rosh Chodesh. E quando vai ter também um jejum, uma coisa do tipo durante a semana, a gente também faz também a Chazat Atzom, tá? A Chazat Ta'anit. Tá? A gente vai ter aqui alguns jejuns, depois de Rosh Hashanah vai ter o jejum do Tzom Gedalia, logo no dia seguinte de Rosh Hashanah, também, e assim por diante. Então, a gente tem aqui Chazat. Depois disso, a gente lê Ashrei Yoshvei Beitecha, a gente lê Mizmor le David, e como eu falei antes, quando a gente está lendo Mizmor le David, Avu Lashem Bnei Elim, Avu Lashem Kavod Va'oz, Kol Adoshem Al Hamayim, a gente vai devolvendo o livro de Torá para o Aron HaKodesh e ali ele fica. Tem pequenas diferenças do Nusach Ashkenazi, tá? A ordem pode ser um pouquinho diferente. A partir daqui, a gente está pronto para o Musaf. Tá? A reza de Musaf ela é recitada em relação ao sacrifício de Musaf. Tá? A gente vai lembrar que cada uma das nossas rezas, cada uma delas corresponde a um dos sacrifícios que eram oferecidos no Shabat no templo. Tá? Então, no Shabat a gente tinha um sacrifício adicional, era mais um sacrifício do Shabat que era oferecido. Então, no lugar do sacrifício adicional, a gente reza uma reza chamada adicional. Tá? Então, Shacharit era o sacrifício que era oferecido regular, todos os dias, inclusive. Tá? E a reza adicional era aquela que vem, portanto, no lugar desse sacrifício adicional que era oferecido no determinado lugar. Tá? No próprio texto da reza, se você for olhar aqui nos formais técnicos, na verdade, de acordo, tá? Você vai encontrar aqui
Shabat, 2 ovelhas de 1 ano completas, sem danos, página 341, tá? Página 341. Ovelhas completas sem danos, tá? Veshnei estronim solet mincha, e 2 porções de 1/20 de farinha, mincha blula bashemen, que é onde você colocava um pouco de óleo, de azeite, bem tá? Olat Shabbat Beshabbato, tá? Aqui a gente vai fazer um corban chamado Olat, tá? Um sacrifício de elevação, Beshabbato, cada Shabbat, tá? Al Olat Panim, adicionalmente sobre aquele corban Olat, que era oferecido todos os dias, tá? Então aqui essa descrição do corban. Inclusive a reza, você pegar do corban, você entender por quê, fazer uma aula sobre sacrifício, tá? Não é o que você está imaginando, tá? E pra gente fazer por que é reza, tá? A gente também reza aqui nesses canais essa amigar, tá? Que Deus restitua o nosso tempo, um lugar para a gente voltar ao sacrifício, tá? A reza adicional, ela é recitada depois de Shacharit, tá? Mais ou menos, a gente não costuma fazer isso mais do que a 7ª hora temporal. A 7ª hora temporal, tá? Mas uma hora temporal, não uma hora do seu relógio, tá? É uma hora de acordo com a estado de luz que tem no dia. Então, quando é verão, tem mais horas de exposição à luz do que no inverno, tá? Uma hora temporal no verão é um pouco diferente de uma hora temporal no inverno, tá? Ok? Então tem um limite. Eu queria demorar muito para falar isso assim, tá? Porque enquanto mais ou menos um horário, eu posso oferecer o sacrifício do tempo, tá? Quando falamos de fazer sacrifício, também significa sempre, e o adicional, tá? A renda de Mussaf, quando a gente fala que é recitada, digamos assim, não muito mais tarde do que ele tá vendo que cada domingo já terminou, quando são 10 minutos, já terminou todas as vezes, tá? Você começou a rezar às 10 horas da manhã, já vai ficar complicado, tá? Você vai minimizar, porque se começar a rezar às 7h30, reza com calma, até às 10h30, 11h, já você rezar com tranquilidade, e se a pessoa almoçar antes da 7ª hora, então ela tem que fazer, se a pessoa não recitou almoçar antes da 7ª hora, então ela tem que recitar almoçar no final. Se a pessoa esquecer de e ela continua lendo como se fosse tá? Então quando ela percebeu o erro, ela tem que interromper imediatamente. Mesmo se ela está no meio de uma bênção, ela tem que começar de novo a reza, ela tem que intermediária, como a gente falou, não é aquela, você não tem que começar lá desde o início, você mantém as 3 primeiras, מביא גואל לבני בניהם ומה שבעבר, מלך חוזר ומתמגן, ברוך אתה אדוננו מבין אברהם, לא בדפוס מצמיח קרן ישועה, מחי ילדים, e aí começa a caso aí você isso aqui acontece quando você começa a fazer a reza do tempo. Se você está se enganando, é muito bom que você está rezando muito. Nunca se enganou, porque você está
Borrepriya Geffen, que é o vinho. E na prática, se você falou Baruch atah Elokeinu, que é falando Borrepriya Geffen, esse é o Kiddush de Shabbat. Tá? Kiddush do dia do Shabbat. No entanto, fica bem pobre dessa maneira, a gente costuma acrescentar vinho, Shafir, Shabbat, Lecha, logo a gente passa para o na medalha, tá? E logo a gente faz sandinha de lama, diferença entre o Kiddush do dia e o Kiddush da noite. O Kiddush da noite, ele tem duas brachot. Borrepriya Geffen e Mekadesh Shabbat. Ele é o Kiddush de Shabbat propriamente dito, é o Kiddush da noite. O Kiddush da noite você tem que fazer, como a gente falou na aula passada, só com vinho tinto. O Kiddush do dia, não obrigado. Você pode fazer também com vinho branco. Você pode fazer também diretamente com as halot, tá? Mas você não é obrigado a fazer o Kiddush do dia no mesmo momento ou da mesma maneira. O Kiddush do dia, ele é mais um costume. O primeiro Kiddush da noite, ele está escrito na Torá. Tá? O Kiddush, como a gente estava falando, o Kiddush do dia, ele é um Kiddush Tirabanan, é um Kiddush dos rabinos, tá? E o Kiddush da noite é um Kiddush Deoraita, tá? Então, o Kiddush da noite, ele é mais importante, e se, por exemplo, você tivesse vinho, admitindo essa hipótese, só para um dos Kiddushim, então você teria que fazer o Kiddush da noite e não o Kiddush do dia. Kiddush do dia, como a gente falou, você pode também fazer sobre vinho branco, você também pode fazer sobre o pão, tá? E tudo mais. Se você não tiver vinho para o Kiddush de manhã, você pode fazer ele sobre pastis. Tá? Aí, no caso, se você fizer sobre pastis ou sobre outra bebida, sobre arak, você tem que falar Shakol Niabidvaro e não Borrepriya Geffen. Tá? Mas fazer com suco não se faz. Tipo, tá? Se for suco de uva que você está falando suco de uva. O tirosh, aquele suco que é de uva mesmo. Esse sim, esse é Borrepriya Geffen, porque ele é como se fosse vinho. Tá? Acho que em português eles traduzem isso como mosto, uma coisa assim. Acho que mosto é que é aquele suco de uva de verdade. Não suco de uva tipo refresco, esse tipo de coisa. Aí não. Aí você não pode fazer nem com água, tá? Só bebida alcoólica aí sim. Você pode fazer mas aí no caso você vai falar sheakol, e se não, você vai fazer sobre o pão, tá? Como a gente falou, não se deve comer nada e beber nada antes do Kiddush, tá? Mas, como a gente falou, você pode, a maior parte das opiniões hoje permite você tomar um chá, um café antes de ir para reza, alguma coisa do tipo, para você não sair de barriga vazia, tá? Nosso costume é não tomar nada, tá? Mas como a gente falou, se você tomou, não tem grandes problemas. Eu já vi até mesmo rabinos que permitem você comer bolo, tá? Comer pequenos pedaços de bolos aqui. É óbvio que se você começa a rezar às 10 horas da manhã, alguma fome você vai ter, né? Mas no nosso caso não é tão crítico assim. Tá? A obrigação do Kiddush, ela não começa antes da reza, tá? Você tem que, porque está para você comer antes de rezar, tá? Então a obrigação do Kiddush é depois da reza unicamente. Por isso que a gente costuma fazer todo mundo junto na sinagoga, tá? Logo você se prepara para o almoço de Shabbat, tá? O almoço da manhã do Shabbat, depois que você terminou o Kiddush, você cumprimenta seus amigos, você conversa, seus filhos podem brincar. É bem importante o seu filho poder brincar um pouco assim, tipo no lugar da sinagoga, encontrar com os amigos dele. Seus filhos acharem que a sinagoga é um lugar legal para se estar, não um lugar chato, tá? Então, às vezes é melhor o seu filho sair um pouco da reza durante 10, 15, 20 minutos e brincar com os amigos dele e se sentir bem, do que ele achar a sinagoga um lugar chato que você não pode fazer nada, tá? Então, pode deixar o seu filho um pouco livre. Obviamente, se o seu filho começa a correr por todos os lados gritando e está atrapalhando a reza e não está nem brincando nem rezando, isso aqui é um problema. Você tem que encontrar o justo equilíbrio, o justo termo. Tá? O normal é ele chegar a determinada idade e rezar a reza inteira com você. Antes e depois da reza, ele pode brincar com os amigos dele. Geralmente tem sempre alguém que leva bala para a sinagoga para dar para as crianças, então ele pode pegar bala no Shabat, está tudo permitido.
No Shabat ele pode comer bala, no Shabat tá, não, tipo, não tem muito o que se preocupar. É melhor ele comer bala e ficar contente do que outra vez, do que achar que sinagoga é um lugar chato que você não pode fazer nada. A parte disso, você tá, geralmente depois do Kiddush, nas Keilot Sefaradiot, a gente costumava ter uma aula com o rabino, a gente costumava sentar para estudar, ficava aí um estudo de meia hora, 40 minutos. É muito saudável, é muito bom você ter um estudo de Torá no Shabbat com o seu rabino. Outros rabinos costumam fazer esse estudo depois de Mincha. Tá? Vai depender muito da congregação da Keilah. Tá? Mas é bom você estudar a Torá antes de você sair de lá. Se você não tem ninguém com quem estudar a Torá, se ninguém estuda a Torá nessa congregação, se o pessoal só vem rezar, você tem que cogitar uma maneira de começar a estudar no Shabat. Tá? O Shabat está aqui para estudar a Torá. Logo, aonde você falou que Kiddush tem que comer alguma coisa, não vai ter Kiddush sem uma meia dúzia de coisas para comer, tá? Pelo menos mezonot, as outras brachot, senão você em casa você faz a motzi, tá? Se você está em casa, fez o seu Kiddush, terminou, levanta, faz que nem na noite de Shabbat, lava suas mãos, como a gente falou, 3 vezes, 1, 2, 3, bem lavado, tipo 3, bem separado, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, tá? Uma de cada mão, você lava com a toalha e faz a brachá, Asher Kiddushanu Bemitzvotav, Vetzivanu al Netilat Yadayim, de acordo com o que a gente falou na aula passada, tá? Como a gente falou, assim, os ashkenazim não costumam falar entre Birkat a Netilat Yadayim e o Al-Motzi, tá? E a gente sim permite falar entre um e outro, tá? Depois você faz a Motzi Lechem Minaret. No caso do Ashkenazim, você pega o pão de cima, tá? Que você, sobre o qual você vai fazer a brachá agora. No caso do Sefaradim, a gente costuma pegar um pão um do lado do outro, corta um pedaço de pão e aí você passa primeiro o pão para sua esposa, tá? Primeiro você prova, depois você passa o pão para sua esposa, depois para cada um dos convidados, no final para os seus filhos sob ordem de idade, tá? Tá? Existem 3 almoços de Shabat. Você tem a janta de Shabat, depois o almoço, depois a Seudah Shlishit. Tá? A gente vai voltar a falar da Seudah Shlishit em breve. Todos os dias tem que recitar pelo menos 100 bênçãos. Tá? Um preceito básico no judaísmo. Tá? Bênção o que é? Quando você fala Baruch Atah Hashem, tá? Elokeinu melech haolam, isso é uma bênção. E você continua com alguma coisa. Tá? Essas bênçãos, elas têm que incluir também, elas incluem também todas as bênçãos que a gente falou durante as rezas, que já é um monte, tá? Você considera todas as amidot. Então, no total, você tem que ter dito 100 bênçãos, tá? Se você reza o Shmona Esrei 3 vezes por dia, então você já tem ali, olha, 3 vezes 18, já é um bom começo. Você ainda tem as 15 bênçãos de manhã, tá? Você tem as bênçãos cada vez que você sai do banheiro, tá? Depois você tem a bênção quando você lava a mão, depois você tem as bênçãos da Birkat Hamazon. Então, eu sei que o seu número de bênçãos ele aumenta rápido. Cada vez que você come alguma coisa, você tem que fazer uma bênção. Quando você termina de comer, você fala outra bênção, tá? De acordo com o que a gente falou. Tá? Como em Shabat, em cada uma das amidot, só tem... Quantas bênçãos tem? Isso, 7 bênçãos. Tá muito bem? Enquanto que nos dias da semana são 19, então 18 mais uma adicional, portanto são 19. Então, no Shabat, faltam muitas bênçãos para completar o total de 100. Tá? Portanto, você deve completar as 100 bênçãos pronunciando bênçãos sobre fruta, doces, perfumes agradáveis durante o dia. Tá? E quando você recita as bênçãos sobre diversos alimentos, você tem que ter cuidado de não pronunciar uma bênção desnecessária, como a gente falou. Isso aqui a gente vai ver depois. Tá? Então, até aqui, lembra, 100 bênçãos por dia, no Shabat você tem que acrescentar, porque a gente não falou 18 bênçãos na Amidah, a gente falou apenas 7. 7 vezes 3, 21 no total. Tá? Agora, teve um grande livro de Halachot chamado Tur. Tá? Tur, que nem Shulchan Aruch, tá? Teve o Tur, ele escreveu, também tem o Or Chaim, que nem Shulchan Aruch. Inclusive o Shulchan Aruch, ele se inspira muitas vezes no Tur e no Rambam para decidir qual halachá. Tá? E ali está dizendo o seguinte, tá? sobre as halachot, Shabbat ele cita um Midrash. Tá? Eu meio que traduzindo assim para o português, tá? A Torá ela se apresentou diante de Deus,
Aí falou o seguinte: Senhor do universo, Melech Haolam, quando o povo de Israel entra na sua terra, tá? Cada um deles vai correr para a sua vinha, para o seu campo para trabalhar. Sabe? Então, o que, que vai acontecer comigo? Tá? Porque quando estava no deserto, a vida era uma grande yeshivá, todo mundo estudava Torá, vinha maná do céu, sabe? Todo mundo se alimentava com a comida divina. Agora que a gente vai ter que entrar na terra de Israel, vai todo mundo trabalhar. Cada um vai ter que cuidar da sua horta, cada um vai ter que cuidar da sua vinha, cada um vai ter que cuidar, né, do seu campo, tá? E aí a Torá fala para Deus, mas e aí, quem é que vai me estudar? O que, que vai acontecer comigo? E aí Deus respondeu para ele o seguinte, tá? Eu tenho um cônjuge que eu vou unir com você, tá? E seu nome é Shabat. Tá? Então, no Shabat, todo o povo judeu vai se desocupar das suas atividades do dia a dia, eles vão poder se dedicar à Torá. Tá? Uma maneira de dizer o seguinte: Shabat é o dia que você tem livre, esse tem que ser o dia dedicado ao estudo da Torá. Tá? É o dia em que o estudo da Torá ele realmente rende. Então, depois da comida de Shabat de manhã, tá? A gente tem que estabelecer algum momento para estudar a Torá. No nosso caso, como eu falei, a gente fazia um kiddush na sinagoga com mezonot, com biscoitos, com alguma coisa para beber, algumas frutas, e logo falava Birkat Sofit, e aí a gente fazia uma aula com o rabino, uma aula assim, mais ou menos de 40 minutos, uma hora. Tá? Então essa era a melhor maneira de começar. Tem outros lugares que eles fazem isso depois de Minha. Na Shabbat é o momento de você estudar Torá. Shabbat e Yamim Tovim, tá? A obrigação de estudar Shabbat ela cai para todos, tá? Mas, sobretudo, sobre aqueles que trabalham durante a semana. Sabe? Tipo, basic, tá? Tem pessoas que costumam dormir no Shabbat. A gente diz que descansar no Shabbat é a coisa mais importante, então eles vão dormir, tá? Nós não costumamos dormir, tá? Dormir veio pelo Arizal, que foi um grande rabino cabalista de Tzfat no século XVI, Rabbi Yitzhak Luria, e que ele disse o seguinte, ele disse que Shena b'Shabbat ta'anug, tipo, você dormir no Shabbat uma hora ou duas é uma coisa excelente. Tá? É verdade, tem uma mitzvah, você está com a sua mulher no Shabbat, a sua mulher está com o seu marido no Shabbat, sobretudo quando as crianças estão brincando, mas, porque como ele era um grande Rav Mekubal, então o sono dele também era uma maneira dele aprender os segredos da Torá lá em cima. Tá? Eu não sei se a gente está no mesmo nível que o Arizal. Então, se você pega aí o seu Shabbat para dormir, eu não tenho certeza que você vai estar sonhando com coisas da Torá. Então, é melhor você estar acordado estudando a Torá. A gente não costuma dormir no Shabbat de tarde, a gente costuma dormir antes do Shabbat, depois do Shabbat. Ou no Shabbat de noite, quando é o momento de dormir. Apesar de que, outra vez, tem muitas famílias, vocês vão ver, que costumam dormir no Shabbat. Tá? Depois de estudar a Torá de tarde, depois de comer, o almoço deve ter demorado, você faz o Birkat Hamazon, tá? No Birkat Hamazon você acrescenta Retzev e Achalitzenu, como a gente falou, você também acrescenta Rahaman, lá no Yom Sheukulo Shabbat, sabe? Ele vai dar para a gente um dia que seja inteiro de Shabbat, tá? E logo vem a reza de Mincha, tá? Na reza de Mincha de Shabbat à tarde, ela é um pouquinho mais curta, ela é um pouquinho mais longa que as rezas de Mincha durante a semana. A gente reza o princípio da reza de Mincha, depois a gente passa para o Pitum Aktoret, os Ashkenazim eles leem tudo isso em casa, ou deveriam ler tudo isso em casa, tá? Inclusive está no Sidur deles, se você olhar, está escrito lá que você tem que ler essa parte, pode procurar no seu Sidur, e você me diz depois se está lá ou não. E logo a gente reza Ashrei Yoshvei Betecha, igualzinho como nos dias da semana. A diferença é que aqui a gente vai acrescentar o Va Letzion. O Va Letzion Goel Ulshavei Pe'eshami Yaakov Neum Adonai. Perdão, tem alguém aqui que quer ouvir mais lição? Vou falar isso aqui. Opa, isso me ensina uma lição. Quando a gente está tendo aula, a gente tem que apagar o telefone. Ótimo. Perdão. Então, a gente vai acrescentar essa parte, o Vale de Sion, e aqui vai ter Kadosh, 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 tá? Essa parte aqui é a parte de conclusão, é a parte de introdução para a reza de Mincha. Logo, a gente levanta, tira o rolo de Torá do Aron HaKodesh, vão subir 3 pessoas na Torá dessa vez, Cohen, Levi e Israel, tá? Aqui a gente recita todos os versos
a gente lê, perdão, a gente lê a parte da Paraxá, que vai ser a introdução para a Paraxá da semana seguinte. A gente terminou de ler a Paraxá dessa semana, a gente lê agora os primeiros versículos da Paraxá seguinte. Tá? Esses versículos da Paraxá seguinte estão no seu Sidur de Tefilá, ele está lá no final, todos os Sidurim de Tefilá têm essa leitura. Aqui você vai ter a leitura das Paraxá da semana que vem. Tá? Então, a cada vez você lê em Minchá de Shabbat, você introduz a Paraxá que vai ser lida na outra semana completamente. Tá? Logo, você... Tá? Para a gente devolve depois, perdão, vão subir 3 pessoas, muito bem lembrado, tá? Obrigado por me lembrar. Vão subir 3 pessoas na Torá, Cohen, Levi e Israel, tá? E logo, então a gente vai devolver o livro de Torá para o Aron HaKodesh e vai fazer a Amidah de Mincha, tá? No Shabat a gente não reza nada que seja Tachanun, a gente não reza Slichot nem nada, tá? A gente depois termina a reza com a recitação de Alenu Leshabeach, tá? Tem aqueles que costumam recitar nos dias de Shabat Barechi Nafshi, tá? Ou Shira Ma'alot, tá? No verão, tá? Do Shabat que segue a Pesach, tem também aqueles que costumam ler parte do Tratado de Pirkei Avot, tá? O Pirkei Avot a gente lê entre Pesach e Shavuot, sabe? E também Mishlei, a gente lê entre Pesach e Shavuot. Isso aqui vai ser só durante a semana que tem Pesach e Shavuot, vocês vão voltar a ver, tá? Tem algumas coisas a mais que a gente costuma acrescentar aqui. A gente costuma acrescentar algumas partes na reza, tá? Tem alguns versículos. Quando for rezar, você presta atenção, tá? Que diz assim: Vani tefilati lecha adoshem et ratzon. E tem também no final da Midah, a gente acrescenta duas ou três rezas mais. Termina com a Alenu Leshabeach, e geralmente aqui a maior parte das congregações vão se sentar todo mundo junto para fazer seu Dash Lishit. Tá? Como a gente falou, tem que fazer 3 refeições no Shabat. A maior parte das pessoas faz a Seudat Shlishit entre Mincha e Arvit. Tá? Ou seja, já passou, você já almoçou mais ou menos assim, entre meio-dia e 2, 3 horas da tarde. Se você for como a gente, o seu almoço demorou muito mais. E agora já são, vamos dizer assim, dias de verão, já são lá pelas 6, 7 horas da noite. Tá? Então, nesse momento, todo mundo se senta junto para comer a Seudat Shlishit. Tá? A partir do momento que Seudat Shlishit, na prática, ela não tem que ser necessariamente comida depois de Mincha. Ela pode ser comida também depois de Mincha. Tá? De acordo com o Shulchan Aruch, a partir do horário de Mincha Gdolá, que a gente estava explicando na aula passada que é Mincha Gdolá, quando é o primeiro momento do dia em que o sol começa a tender para oeste, tá? Começa às meio-dia e meia, a partir daí você já pode fazer a terceira seudá. Tá? A gente não costuma fazer kiddush com vinho, tá? Antes da terceira comida. Tá? Antes da seudá shlishit não costuma se fazer kiddush, tá? Mas um detalhe, a gente começa a comer antes do pôr do sol, e se a comida ela se estende até depois do pôr do sol, não tem problema. Você pode fazer no final das contas a brachá Birkat Hamazon pode ser lida depois. Tá? A gente geralmente faz Seudat Shlishit também com 2 pedaços de pão, mas não é obrigado. Você poderia fazer Seudat Shlishit com um pão só. Tá? Isso depois você verifica se você quiser lá na Talachot, mas tá? Você não tem a obrigação de você usar 2 pães na Seudat Shlishit. É melhor você usar 2 pães, é um bom hábito. Tá? E você tem que comer assim, tipo, quando você come na Seudat Shniah, tá, diz o Rambam, não é muito bom você encher o seu estômago até o final para você não ter mais apetite. É sempre bom você comer e deixar um pouco de espaço depois, para você ter um pouco de apetite na Seudat Shlishit. Se você de verdade já comeu demais e não tem mais apetite, não consegue comer mais nada, então fazer o quê? Tá? Então você não precisa realmente comer, você pode comer um pouco, só uma fruta, um negócio. O melhor é você comer uma pequena refeição, tá? Junto com todo mundo. Se você não faz Seudat Shlishit na sua sinagoga, então você tem que fazer na sua casa. Tá? Outra solução que eu já vi, quando é dia de inverno, que o dia de inverno é muito curto, eu vi pessoas já em família colocarem a mesa de Shabbat, fazer Seudat Shniat, o segundo almoço, completo, com tudo que precisa, tá?
terminar a sua do almoço na primeira porção, geralmente é a porção do peixe, tomar alguma coisa, sabe? Logo, fazer Birkat Hamazon, tá? E logo depois limpar a mesa, tipo, trazer a nova porção de comida, voltar para a pia, fazer Netilat Yadayim e voltar a fazer o Seudah Shlishit. Então, é uma Seudah que na prática se dividiu em dois. Não tem o menor problema, você vai encontrar isso, por exemplo, no Shulchan Aruch, e você vai encontrar isso no Mishnah Brura, tá? Não tem nenhum tipo de prazo que você deva esperar entre uma Seudah e outra. Apesar que tinha pessoas que saíam, passeavam no meio. Na prática, você deixa suficientemente tempo entre um e outro. Depois do Seudah Shlishit, você pode comer a sua sobremesa. Então, nessa prática, você fez as duas seudot, sabe, num tempo mais, vamos dizer, apertado, assim, tá? Vai lá no Mishnah Brura, tá? Na parte que fala de Seudah Shlishit, você vai encontrar também no Shulchan Aruch, onde ele explicita fazer isso, diz para fazer isso Milachat Chila, sabe? E depois o Mishnah Brura. Ok. No Birkat Hamazon do Seudah Shlishit, outra vez você fala, perdão, antes do Birkat Hamazon. Tá? Antes de fazer o Seudah Shlishit, a gente costuma ler algumas partes assim também, Le Miftzah, Al Riftah, tá? A gente costuma ler aquelas partes do Arizal, tá? Antes de fazer o Kiddush. Quando você faz o Birkat Hamazon, você acrescenta Retzev e Achalitziano de Shabbat, sabe? E se a Seudah Shlishit ela se prolongar até depois de Shabbat, então você fala Retzev e Achalitziano depois de Shabbat também, não tem problema, tá? Porque ainda você está acrescentando horas de Shabbat no rolo. Se for Rosh Chodesh no dia seguinte ao Shabbat, se for Rosh Chodesh no dia seguinte ao Shabbat, então o melhor é você não comer pão depois de já ter anoitecido, para você não ter que misturar aqui Yalev e Yavô e esse tipo de coisa, tá? Porque aí já é o dia seguinte. Mas se você comer pão na Seudah Shlishit depois de ter anoitecido, então você tem que falar unicamente Retzev Achalitziano e não falar Yalev e Yavô, porque você ainda está no Shabbat. Você ainda não saiu do Shabbat, ainda não entrou no dia seguinte. Tá? Bom, agradeço a vocês por terem me ouvido até agora, por estar comigo. Tá? Se Deus quiser, a gente vai continuar na aula que vem, fazendo a parte de Motzei e Shabbat. A gente vai começar também a ver todas as bênçãos e as atividades de Shabbat em breve. Obrigado. A gente volta a se ver semana que vem. Não esquece semana que vem de trazer o seu Sidur.